Bom dia. Bom dia. Bom dia, como que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem aí, acordaram bem, se sentindo bem. E ontem, né, a nossa live caiu na hora da meditação. Mas não tem problema, vamos recompensar hoje, tá? A prática da meditação de ontem. A gente inclui aqui na meditação de hoje. E hoje a gente começa o quarto passo do método Sol, que é a meditação. Fica até o final da live para você poder participar da meditação, que é super importante. E antes da gente fazer a meditação, né, eu vou passar aqui para vocês um pouquinho do meu livro. Encontrando o Extraordinário em Meio às Cicatrizes. O link está na minha bio, também nos meus stories. Você pode pedir o seu livro agora, a gente está no pré-lançamento, o que quer dizer que você pede o livro hoje, ele ainda não está disponível nas livrarias, mas na segunda semana de setembro ele já vai chegar aí para você. E envia o link do livro para 3 amigas, para me ajudar aí com a divulgação. Eu sou muito grata desde já. E gratidão para quem está comentando aí que já pediu o seu. E também envia essa live para outras pessoas, enquanto a gente está aqui ao vivo, que a gente pode conseguir chegar a mais pessoas, que o conteúdo que eu estou apresentando aqui para vocês é um conteúdo muito poderoso. E no mais é isso. Vamos então começar, para a gente não ter problema com o tempo aqui no Instagram, porque eu não sei porque que ontem a minha live foi cortada, mas acho que é porque passou. E também, né, vamos ser bem objetivos aqui. E o quarto passo do método Sol é um dos meus favoritos, se não for o favorito, que é a prática da meditação. Para quem, né, já me segue aqui há bastante tempo, sabe que eu comecei esse perfil aqui com a meditação, com o Ho'oponopono e a meditação, mas a meditação foi o que me trouxe até aqui. E eu sou até suspeita, né, para falar da prática, mas eu acho que eu sou uma das pessoas que tem uma autoridade para falar dessa prática, porque além de ser professora de meditação há mais de 5 anos, né, estou indo para o 6º ano como professora daqui a pouco, o ano que vem, janeiro do ano que vem, faz 6 anos que eu ensino a prática. E eu pratico todos os dias a meditação. Desde 2019, eu comecei a meditar em 2018, mas eu comecei a levar a sério desde 2019. Então, de lá pra cá, é como se fosse para mim escovar os dentes, me alimentar, respirar. Então, eu encontro momentos no meu dia, de preferência na parte da manhã. Eu gosto de começar já centrando o meu estado emocional, que é o que a meditação me permite, acalmando a minha mente, me preparando para poder viver esse novo dia. Mas não era assim no passado, não era assim. A meditação ela entrou na minha vida em um momento que eu mais precisava, e foi a prática que me ajudou a encontrar o meu propósito de vida, estou me tornando uma pessoa melhor por causa dessa prática e a transformar minha vida em todos os níveis. Eu devo à prática da meditação essa gratidão. Então eu agradeço hoje a todos os mestres que me incentivaram, que me ensinaram e que até hoje para mim são né, pessoas que eu realmente admiro e que eu guardo aqui no meu coração, enviando bênçãos para eles por tudo que foi permitido na minha vida por causa dessa prática tão poderosa.
No método Sol, ela entra, a gente tem os 7 passos, né? Os 7 passos da minha metodologia, que está dentro do meu livro, Encontrando o Extraordinário em Meia Cicatriz. Não é um livro para você só se inspirar, para você ler uma história, não. É um livro baseado em fatos reais, é um livro com estudos científicos e é um livro com práticas para você colocar aí em prática na sua própria vida, para você também poder fazer o mesmo. Então, cada passo tem as ferramentas para você poder aplicar, incluindo o passo da meditação. E vai por mim, viu? O mundo nunca precisou dessa prática como ele está precisando hoje. Tem tantas as pessoas, o mundo, né? Hoje em dia a vida mudou, a gente olha para os nossos jovens, para a gente mesmo, um excesso de informação, tá um pouco complicado. E se agarra na prática da meditação. Eu falo de coração mesmo, porque independente da sua religião, qualquer religião você pode meditar. Meditar é para acalmar sua mente. Existem milhares de estudos hoje comprovando o poder dessa prática e realmente funciona. No método Sol, ela não é só uma prática, mas ela também é um ponto de virada aí nos seus momentos de dor, como foi para mim. Quando às vezes as coisas a gente está um pouco perdido nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, acreditando que aquilo ali é a realidade, que aquela dor nunca vai passar, que a gente vai continuar ali, que vai acontecer, mesmo se melhorar, a gente fica na defensiva achando que algo ruim vai acontecer. A meditação, ela entra para poder acalmar. Ela entra não somente para acalmar, para te trazer de volta. Porque a gente fica navegando, né? Entre o passado e o futuro, e por isso que a gente fica co-criando uma realidade que está relacionada com o passado. O futuro dá medo, porque eu tenho medo que o passado se repita. Então eu fico vibrando naquela ansiedade, excesso de passado, excesso de futuro, me culpando por tudo que aconteceu no passado, culpando o mundo, os outros, e com medo do que vai acontecer lá na frente, aquela insegurança, né? O medo do incerto, e não tem nada a temer. É só alinhar aí esses pensamentos, cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar do espírito, que as coisas fluem. Quando eu comecei a meditar, de verdade, porque eu sei que tem pessoas que nem eu no passado. Eu medito, vou ali no canal do YouTube, pego uma meditação guiada, aí faço aquilo ali um dia, depois faço outro dia e depois eu paro. Depois eu paro e não coloco aquela prática, né, na minha vida como um estilo de vida. E é a proposta para vocês, é colocar a meditação como estilo de vida. Mas deixa eu contar um pouquinho aqui da minha experiência. Quando no final de 2018, que as coisas estavam bem difíceis emocionalmente, financeiramente, o mundo parecia que ia desabar sobre a minha cabeça, foi quando eu tive que encerrar o meu negócio aqui na Dinamarca, né? A minha loja, eu tive que fechar aquele sonho que eu tinha realizado, que era uma coisa muito grande. E, além disso, nesse mesmo momento, eu estava passando por eu estava sendo perseguida, né, por uma amiga que se tornou ela, né, uma grande inimiga, e começou a desestruturar o meu emocional e o meu mundo, o meu meio social. Então, muitos amigos se afastaram de mim por causa de calúnias, tive vários problemas por causa dessa pessoa, e no meio disso que eu já estava vivendo. Então, foi tudo desabando. O financeiro, o emocional, e eu falei, nossa, mais uma vez a vida me presenteia e depois me tira. E aí veio através da minha intuição, eu falo intuição aqui para vocês, mas não foi só uma intuição mesmo, foi um chamado. Eu fui chamada para meditar. Veio uma voz e falou assim, agora você vai meditar. E aí eu vou meditar. Comecei a meditar sozinha. E nesse processo eu vi que eu não estava
Eu não fiquei naquele estado de luto por causa da minha loja. Comecei a deixar ir quem tinha que ir, sem tentar lutar, sem tentar limpar meu nome. Eu deixei as coisas fluírem, porque eu estava meditando. Então eu permiti que a vida fizesse o seu trabalho na minha vida. Eu estava bem no fundo do poço, eu poderia ter traçado outro caminho. Poderia ter voltado para os vícios, poderia ter feito, sei lá, qualquer coisa que a gente busca, né, para poder aliviar a dor. Mas eu fiz a melhor coisa da minha vida, que foi começar a meditar. E com poucos meses de prática, comecei a ver resultados incríveis dentro de mim. E comecei a me conectar, busquei conhecimento. Depois de 2 meses eu já estava fazendo um curso do Som Primordial, do Chopra, para mim, para minha prática. Comecei a ter resultados incríveis, emocionais e mentais, e começou a surtir na minha vida. Eu vi que as coisas estavam... O mundo estava desabando e eu estava de pé, eu estava feliz, eu estava grata. E nesse processo eu me descobri que eu queria trabalhar com a prática. Eu queria ajudar outras pessoas porque a prática realmente tinha me transformado, estava me transformando. E eu queria compartilhar com outras pessoas também isso, sem saber como que tudo iria acontecer. Através da meditação, eu tive um encontro com a minha criança interior, em 2020, setembro de 2020. Através da meditação, eu comecei a fazer meu trabalho aqui no Instagram. Através da meditação, né, eu encontrei meu propósito de vida, fiz a minha transição. Através da meditação, eu consegui transformar vários relacionamentos, cura dos relacionamentos. Através da meditação, eu me transformei em uma mãe melhor, uma pessoa melhor. E através da meditação, consegui ajudar muitas vidas, fazendo o trabalho que eu faço, como coach, mentora, professora de meditação, guiando outras pessoas também no caminho delas. Então essa prática, ela não é para mim e para todo mundo que pratica, que leva a sério, ela é um caminho para a vida. E uma coisa tão simples, né? Você só tem que reservar minutos do seu dia e aprender a meditar. E dentro do livro tem uma prática poderosa para você poder seguir, que foi a primeira prática que eu comecei a praticar e que abriu o portal para mim para tudo. A meditação dentro do método Sol, ela é para você a chave para a transformação pessoal. Tudo é transformado de dentro, tudo é um resultado que está dentro. O seu mundo é o resultado que está dentro de você. Tá? Tudo está na sua vida. Porque o que está dentro de você está determinando o seu comportamento, a forma com que você age, né? Porque a gente volta lá na fórmula mágica: pensamento mais sentimento mais ação, resultado. E quando você medita, você acessa camadas profundas do seu ser, você consegue acessar o que nós chamamos de software da alma, que é uma informação, que é um karma, né? Que a gente chama de karma, é o software da alma, que é uma informação que você já tem. E quando você começa a meditar, você começa a acessar, por isso que você começa a mudar, porque você começa a enxergar quem você é de verdade. E você começa a mudar o seu comportamento. Então, muita coisa que você hoje valoriza, quando você se entregar na prática da meditação e levar isso a sério, você vai começar não vai ter mais espaço para essas coisas na sua vida, porque você está mudando o software da sua alma. Você está acessando um estado bem profundo, por isso que meditar expande a consciência. Além disso, a gente não focar muito aqui no autoconhecimento, vamos dar uma olhadinha pelo que a meditação faz no nosso corpo físico. E tem milhares de estudos. Dentro do livro eu apresento alguns, mas se você ainda está na dúvida, vai buscar. Busca informação aí para você se motivar, para você começar a fazer, a praticar. Comprar o seu livro para você seguir esses ensinamentos, essas práticas que vão te elevar. Mas busca, porque tem muita informação. A meditação, ela pode rejuvenescer o cérebro, aumentar o controle emocional, aumentar o pensamento crítico e tomadas de decisão.
Imagine você tomando decisões diferentes na sua vida. Você refletindo sobre as suas decisões, você entendendo o que é melhor para você e decidindo, seguindo a sua vida nesse estado. Hoje a gente atua muito no fight, flight, response, luta e fuga, que vem da nossa ancestralidade. Quando eu falo de ancestrais, as pessoas que vieram antes, que viviam lá nas cavernas e que tinham que usar esse mecanismo diariamente, o tempo todo, para poder sobreviver, para o leão não ser engolido pelo leão, por exemplo. Hoje, eu já falei nas outras lives, a gente continua fazendo isso quando vem uma crítica, quando vem uma discussão, quando algo não caminha do jeito que a gente gostaria, quando a gente assiste um vídeo, quando a gente ouve alguma coisa, a gente ativa isso através das 5 portas, que são os nossos 5 sentidos, né? E meditar ajuda a você a sair da reação para responder. Então por isso que aumenta o seu pensamento crítico e tomada de decisão, porque você não vai naquele impulso mais dominada pela crença limitante, pela programação que você aprendeu na infância. Principalmente se você cresceu em um ambiente, né, que as pessoas eram reativas, discutiam, brigavam, resolviam tudo ali na briga. A meditação não, ela te pausa para você falar, peraí, antes de você tomar qualquer decisão, peraí, reflete. É esse aí o segredo da vida, viu? Pra gente poder elevar a nossa vida. Quando a gente está meditando, a gente desativa, a gente começa a desativar o luta e fuga. Então, a tomada de decisão da pessoa que medita é muito mais elevada. Ela economiza aí milhares, se não milhões, porque afeta o nosso financeiro também, essa coisa de ser muito reativo. Então a gente às vezes não pensa, a gente não analisa. Quem faz muitas dívidas, por exemplo, tá? Tem alguma fuga ali. É claro que tem dívidas por necessidade, não vou entrar nisso, mas tem muitas dívidas desnecessárias por causa também do luta e fuga, da reação. E também, né, para poder para poder suprir alguma coisa que não está sendo tratada, né, a raiz. Olhando aí, né, os vícios, comprar demais, eu já fui compulsiva com isso. E, nossa Deus, se eu tivesse a consciência que eu tinha antes, nossa, era para eu ter... Desse dinheiro que eu gastei com essas compras, era já para eu ter 1 milhão, não sei. Que era compulsivamente coisas caras. Tem muita gente que é compulsivo com várias coisas por causa do luta e fuga. É uma fuga. Eu tenho que fugir disso aqui. Então, como que eu vou amenizar o que eu tô sentindo? Comprando, fumando, bebendo, transando, em festas, o tempo todo. Qualquer tipo de comportamento aí abusivo que você tenha. Tudo até o segredo da vida é o equilíbrio, né? Não é que não podemos fazer essas coisas, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Quando sai do equilíbrio, vira um perigo. Quando a gente está praticando a prática, por que a gente desprograma o luta e fuga, né? Que vem lá da ancestralidade, na nossa família, foi passando de geração em geração e a gente ainda fica naquele estado. Porque a gente ativa o sistema parasimpático do nosso cérebro, que é a parte do cérebro que trabalha o relaxamento e a recuperação. Faz bem para a saúde. Meditar. Meditar regula a pressão arterial, regula o sono, porque regula as suas emoções. Estresse. O estresse hoje que domina aí a vida das pessoas é por causa do estilo de vida, né? E o estilo de vida é muitas vezes por causa do mental. O mental. Porque mesmo se você tiver uma vida corrida, agitada, né? 2 trabalhos, muita gente tem, a gente tem que prover mesmo, mas você pode viver essa vida com uma consciência diferente. E através dessa consciência você vai conseguindo mudar, né? As oportunidades vão aparecendo para você poder ir alinhando a sua vida. Eu falei aqui para vocês, né? Viver constantemente no passado e no futuro é o que gera a ansiedade e o estresse. Então a gente precisa estar de volta aqui no momento presente. A meditação te traz para o momento presente. Sabe por quê? É aqui que você vai resolver.
Esse problema aí que você está enfrentando, ó, por anos, e você não consegue resolver, ou que você está enfrentando há meses, semanas, mas tem sempre um problema. A gente vai ter sempre desafios, é claro, mas está sempre ali se repetindo, porque é excesso de passado, excesso de futuro. Voltamos lá novamente. A mente que cria não é a mente que resolve. Quanto mais eu vou lá no passado, eu vou trazer para o meu presente o medo do meu futuro. De que tudo isso se repita, que tudo isso continue acontecendo na minha vida. Meditar te centra, te coloca aqui no centro da sua vida, que é o aqui e o agora, não tem mais nada, o resto é ilusão. O futuro vai ser consequência do que você vive agora. E o passado, pega o que extrai o aprendizado, extrai o que vai adicionar, mas deixa o resto para lá. A gente fez a live do perdão, né? Do auto-perdão, que é o segundo passo do método SOL, para te ajudar nessa jornada. Por isso que tudo é conectado nessa metodologia, na sequência certa. Tá? Escuta isso que eu tô falando para vocês. O método SOL traz para vocês práticas milenares, muito poderosas, porém na sequência certa, para você conseguir alinhar aí de verdade o que precisa ser alinhado para você começar a manifestar os seus sonhos mais profundos. O momento presente é a solução, tá aqui. A solução está lá no passado, não está no futuro. Começa a voltar para cá. Como que eu não consigo? Medita. Você vai conseguir. Meditei 1 mês, nada, 2 meses, nada, 3 meses, você vai começar a ver. Continuei com a prática, você vai ver mais. Continuei mais e mais. Quanto mais você se aprofunda. Tira 10 minutos do seu dia, não tem meia hora. Começa com 10, começa com 5 minutos. 5 minutos todo mundo tem. Aumenta. Pula para 7, pula para 10, 12, 15, até vai chegar um momento que você vai conseguir meditar 20. Se você conseguir meditar 20 minutos por dia, já tá ótimo. E pessoas que vão para 30, né? Aí quem tem tempo, que nem eu tenho, minhas manhãs são feitas para eu poder fazer as minhas práticas, 40, 1 hora, vai depender da minha rotina também. Mas eu medito no mínimo meia hora pela manhã. Mas não é quanto tempo você vai fazer. Porque isso aí você vai alinhando e o livro tá ali para te ajudar com isso. O quarto passo é começar a criar uma rotina para você poder incorporar essas práticas na sua vida, porque, gente, isso aí vai aumentar o seu saldo bancário. Não é a prática, porque você vai se tornar uma pessoa mais capacitada para poder cultivar o momento presente, que é onde você encontra a solução de tudo. Porque é aqui que estão as infinitas possibilidades, onde tudo é possível. A gente vive em um campo de infinitas possibilidades. E você vê pessoas aí alcançando, você vê pessoas mudando, você vê pessoas se transformando. Você acha que isso é para uma elite só, um grupo só, e você não faz parte disso? Claro que você faz. Mas o que você está fazendo para você poder se alinhar nessa energia? Voltar para o momento presente. Quando você para de olhar para o passado e alimentar demais o futuro, uma que você vai começar a sentir gratidão pela vida, porque você vai começar a ter uma experiência mais profunda da sua vida e você vai viver mais intensamente. Então você não vai precisar esperar aquela viagem, aquele momento para você ser feliz. Você vai começar a ser feliz com as pequenas coisas da vida, agora. E você vai começar a ver oportunidades, soluções para os seus problemas. Quando a mente está muito turbulenta, você não consegue ver a solução. Você vai ficar navegando lá, né? Passado e futuro, passado e futuro. Volta para o momento presente, que a solução se apresenta. Porque a meditação, ela te ajuda a perceber a vida em sua verdadeira forma. Lembre-se que você está usando os óculos das suas crenças e está percebendo a realidade com ela. E esses óculos estão te limitando de enxergar o seu verdadeiro potencial. Ontem a gente falou sobre isso na imagem do vencedor, da vencedora, o terceiro passo. Meditação vai apoiar todo esse trabalho. Todo esse trabalho te deixar muito mais conectada com a vida. Conectada com o que é importante para você agora. O que é importante para você agora não é o que está acontecendo ali, não é, isso tudo são distrações. É resolver a sua vida, é resolver os seus
desafios, é ir atrás dos seus sonhos, é trabalhar para manifestar os seus sonhos, é isso que é importante, né? E contribuir com a sua energia para o mundo, né? Começando pela sua família. A sua própria família começa a mudar quando você muda. A meditação aqui dentro do método, dentro do livro, ela vem para preparar sua mente para poder absorver e integrar as outras práticas do método de maneira eficaz. Pratico a gratidão, minha mente está turbulenta, eu fico no passado e no futuro, eu falo só com a boca, de boca para fora, obrigada, meu Deus, gratidão, vida. Tô atraindo? Não. Tô tentando, continua, tô tentando, continua. Começa a meditar e faz essa prática. Depois da sua prática de meditação, você vai ver a diferença, você vai sentir. Pensamento mais sentimento, mais resultado, mais ação é igual a resultado. A meditação vai potencializar o sentimento e o pensamento. Ela vai limpar sua mente, clarear suas ideias, te conectar com a sua intuição para você começar a ver possibilidades. Você vai se sentir uma pessoa mais leve, a sua energia, a vibração vai se elevar, você vai se sentir melhor e você vai agir nessa vibração. E aí o resultado vai ser algo compatível com essa energia que você está colocando para fora. Auto-perdão, né? O segundo passo. A meditação te ajuda a acelerar esse processo do auto-perdão. Igual aconteceu comigo, eu contei para vocês na live do perdão. A história, né, da minha filha, como que a minha segunda filha veio para o mundo. Através de uma grande traição, de um grande roubo. Eu só consegui enxergar isso através da prática da meditação. Esse insight veio para mim na hora da meditação. A meditação te traz ideias para você prosperar. A meditação te entrega coisas na bandeja para você transformar a sua vida. Vai por mim. Eu tô te falando isso porque é a realidade. Eu vejo isso acontecendo diariamente com pessoas e na minha vida. Meditar abre um mundo que só você consegue acessar. Nem o psicólogo, nem o mentor, nem o pastor, nem o pai de santo, nem uma pessoa lá do centro espírita, ninguém vai conseguir, o tarólogo, te dar essa informação que a sua alma vai te entregar. Quanto mais você medita, é um relacionamento com a sua verdadeira essência. Sua criatividade aflora porque você começa a ouvir os seus talentos. Não é que você não tinha, mas estava escondido. A sua intuição, porque você começa a ouvir a sua o que você sente, como você se comporta, o que você faz, os seus sonhos, né? A gente sonha por quê? Será que esse sonho realmente é nosso? Eu nunca imaginei que eu ia fazer esse trabalho. Nunca foi o meu sonho fazer esse trabalho. No passado. Hoje em dia eu amo, eu descobri que é isso, para isso que eu vim. E eu descobri os meus talentos mais profundos fazendo esse trabalho. Eu nunca imaginei. Eu nunca quis. Quanto professora de meditação, mentora, coach, Deus, não. Eu quero trabalhar no mundo da moda, sabe, com eventos, era isso que eu queria. Meditação me mostrou um lado meu que eu não sabia que existia e que já estava ali, ó, que desde a minha infância, a minha adolescência, lá no início, eu já era uma pessoa que eu adorava conversar, adorava aconselhar as pessoas, sempre fui assim. Só que eu não enxergava esse talento que eu tinha. Meditação me mostrou. E vai mostrar para você também. Propósito de vida, para quem está buscando. Medita. Vai meditando, deixa a vida aí, confia, se ajeitando para te mostrar o seu caminho. No decorrer dos anos, a meditação começa a reprogramar as suas crenças limitantes. Tá? Porque não tem como, você desperta, você começa a ver a vida com sua forma mais pura, e aí as suas crenças começam também a desaparecer. Aumenta, né, as ferramentas, o poder das ferramentas, auto-perdão, gratidão, visualização, autoafirmação. Eu só consegui sentir gratidão de verdade depois que eu comecei a meditar. Eu achava que eu era grata, não, eu era super ingrata. Eu tive tantas bênçãos na minha vida, né, desde quando eu saí do Brasil.
2004, que eu saí do Brasil, 2003, 2004. E no Brasil também tive muitas bênçãos. A minha vida sempre foi abençoada, mesmo na escassez. Mesmo na escassez, eu sempre fui uma pessoa abençoada. Só que depois que eu comecei a sentir isso de verdade, a cultivar isso e sentir gratidão por isso, sentir de verdade que eu sou abençoada, as bênçãos foram aumentando na minha vida. E elas foram ficando. Porque o que é abundância? De verdade. Tem pessoas muito ricas que não fazem nenhuma prática, correm atrás, são muito ricas, mas elas são vazias por dentro. Elas são infelizes. Não tô falando que todo mundo que é rico é isso não, tá? Tô dando só exemplos aqui, tá? Elas são solitárias, no meio da multidão. Conheço várias. Reclamam o tempo todo, sabe? Tem tudo. Isso é abundância? Não. Abundância é você ter dinheiro, saúde, paz, felicidade, conexão com a vida, você saber agradecer por tudo que entra, por tudo que sai. E a meditação, ela te conecta com a verdadeira gratidão. Posso falar por mim. Eu só consegui sentir gratidão de verdade depois que eu comecei a meditar. Porque a minha mente ficava, né? Só vendo o cenário, o pior cenário, o que poderia acontecer, o que já tinha acontecido. E me desconectava das bênçãos que estavam presentes aqui na minha frente. A meditação potencializa a autoafirmação. Porque para de ser uma palavra que só sai da sua boca e você sente aquela coisa ruim ao falar, não. A sua mente está centrada, preparada para aceitar o que vai sair da sua boca. E você começa, na verdade, a falar, realmente eu sou isso. Como que eu vou começar a praticar isso aqui na vida? Como que eu vou ser uma pessoa abundante hoje? É um trabalho que acontece automaticamente. Você só tem que fazer as práticas do livro. Usar as ferramentas na sua vida. E você vai ter grandes transformações. Não tem para onde você correr se você aplicar do jeitinho que eu explico no livro, cada ferramenta. E a meditação, ela aumenta o seu poder de visualização. Porque a mente tranquila consegue manter a imagem do seu sonho por mais tempo e consegue se conectar com ele e consegue sentir gratidão quando você visualiza o seu eu do futuro. Aquela versão sua que já existe e que está preparada para poder se manifestar quando você abrir o caminho. É isso. E o autoconhecimento, né? Se conhecer, meditação vai te mostrar quem você realmente é e também quem você não é. Para você parar de acreditar nessas mentiras aí das crenças limitantes e se tornar a sua melhor versão. E potencializar a fórmula mágica, que é o pensamento. Quando eu medito, a minha mente está tranquila, eu consigo escolher o que vai ficar aqui e o que não vai. Eu consigo filtrar o que me enviam, o que eu escuto. Mesmo ali, se eu reagir, depois eu vou refletir, eu consigo desenvolver essa capacidade de filtrar as informações que eu recebo e de escolher quais são os pensamentos que eu vou alimentar aqui na minha mente diariamente. Por causa disso, eu começo a me tornar uma pessoa consciente de quem eu sou, das minhas escolhas, do que eu quero para a minha vida, e aí eu consigo me sentir mais empoderada, eu consigo me sentir mais grata, eu me sinto melhor. Então, meu sentimento ele começa a ficar alinhado com o meu pensamento, porque eu penso e eu sinto. Eu não sinto e penso. Eu sinto e reflito no que eu estou pensando. Tá? Para você começar a ver a necessidade de mudar a sua programação mental. Toda vez que você sentir algo ruim, tem um gatilho que acionou, mas de onde vem esse gatilho? Qual o pensamento que ele criou na sua mente? Aí você vai ver por que eu estou alimentando esse tipo de pensamento e você vai entender que esse pensamento aí te persegue por anos, porque você ainda não tomou consciência de deixar ele ir. É um processo simples, um processo poderoso, mas que só acontece com a repetição constante e muita disciplina. E por causa disso, eu começo a agir de forma diferente. Eu me levanto de forma diferente, eu começo os meus dias de forma diferente, eu começo a encarar os meus desafios como uma oportunidade de crescimento e
com empolgação para poder seguir em frente, para poder transformar a minha vida, porque eu tô conectada com o quê? Com o meu valor. Aí fica tudo mais fácil. E eu começo a me ver, né, da minha forma pura. Eu paro de me comparar com o mundo, porque eu falo assim, eu penso, não é que tem alguém melhor e alguém pior. Tem pessoas que estão fazendo mais e pessoas que estão fazendo menos, ou não estão fazendo nada, mas o potencial, é claro que nós vamos deixar de lado situações críticas. Você que está aqui nessa live, você não está numa situação crítica. Porque se você realmente estivesse, você não teria um celular. Você já teria vendido esse celular para colocar comida na sua mesa. Então, vou deixar bem claro. Porque às vezes as pessoas, elas arrumam desculpas para não ser alguém. Ou alguém você é, mas não para não ser aquela pessoa que ela quer ser na vida. Então, a gente entra, né, naqueles viés da negatividade, que é uma programação mesmo que a gente carrega, para poder arrumar desculpas para a gente não ter o sucesso que a gente gostaria de ter, para a gente não alcançar os nossos sonhos, porque todo mundo tem, eu não tenho. Então, sai dessa, pega o seu livro, clica no link da bio. O livro é R$ 74,90 e o que ele apresenta para você é um caminho, uma jornada que, se você seguir os passos, você vai ter resultados. E para as 1.000 primeiras pessoas que comprarem o livro até o dia 10 de setembro, tem um bônus especial para você. Eu vou oferecer para vocês uma masterclass, que é uma masterclass de 3 horas, que vai ser um aulão, onde eu vou estar passando para vocês um caminho para poder seguir as ferramentas. Então, você vai ter o seu livro nas mãos, vai ter a gravação dessa mentoria, dessa masterclass, e aí você vai conseguir seguir com muita facilidade, né? Não vai ser aquela coisa, eu não entendi muito bem o que eu faço. Não, você vai ter ali nas suas mãos, tudo mastigado. E o que eu ia falar? Outra coisa. E você ainda vai ter a oportunidade de tirar dúvidas comigo, tá? Você vai poder perguntar no final da masterclass as suas dúvidas. Então é isso. E era isso que eu tinha para falar da meditação. Tem muito conteúdo sobre a meditação, mas é uma prática para ser vivida. Se você quer realmente entender o poder dessa prática, vive ela. Vive ela, se entrega. Fala assim, eu vou tirar 1 ano da minha vida, que eu vou praticar meditação por 1 ano. 365 dias, um ano é assim, você nunca mais vai parar de meditar. No livro eu aconselho 3 meses, né? Mas eu deixo para vocês também um desafio. Medita por 1 ano. No final do ano, você vai ver como que a minha vida mudou. Uau, eu não sou aquela pessoa que eu era antes da meditação. Eu sou uma pessoa diferente. É sensacional. E vamos ver se tem alguma pergunta antes da gente começar a meditação. E para quem chegou depois, lembre-se que o link do meu livro tá lá na minha bio. Eu não encontrei um link, Fê. Manda mensagem que a gente envia para você poder começar com a sua prática da meditação o mais rápido possível. Para você começar com a sua prática avançada da gratidão, para você aprender a visualizar, para você trabalhar a sua autoestima, a sua autoimagem com a imagem do vencedor, da vencedora, para você poder trabalhar com a sua criança interior, para você perdoar tudo que você tem perdoado, para você preparar o seu campo, para você poder se tornar a melhor versão que você veio aqui para ser. Dá mais tempo. Não tem mais tempo para você. Você não tem tempo a perder. Não tem tempo a perder. Não tem. A vida, cada dia que você perde, você está perdendo um dia. O tempo não volta. O dinheiro volta. Se você perdeu tudo, também eu já perdi. Você reconstrói. Se você saiu de um relacionamento, né, foi abandonado, você consegue se levantar, se cuidar, para depois você atrair a pessoa que está alinhada com a sua nova versão. Qualquer coisa que você estiver enfrentando, tem solução. Se você está vivo, tem solução. Mas para de perder tempo, as pessoas ficam sabotando. Amanhã, no que vem, quando eu puder. Cuidado, hein? Cada minuto perdido
você está mais longe do seu sonho. E é muito bom manifestar sonhos. É muito bom a gente ver o nosso sonho se tornando realidade. E não é por causa daquela coisa que a gente manifesta, porque é a jornada. É gostoso você estar ali naquela jornada com a energia elevada, com vontade todos os dias para fazer as coisas acontecerem, porque não é o milagre da vida, não é que você vai acordar, às vezes acontece. Às vezes acontece sim, mas sua energia tem que estar muito elevada. Aí é esse o trabalho, mas se você acorda e acontece um milagre. Você fala, as coisas resolvem. Mas sabe qual que é o maior milagre da vida? É as coisas se resolverem para você em sua ordem natural. Você pensa em uma coisa, o universo já começa a sincronizar as pessoas, as circunstâncias, o local, para você poder manifestar. E isso acontece de uma forma natural, você sentiu um impulso de hoje passar pela rua diferente. Naquela rua diferente você encontra o amor da sua vida. Ou aquela pessoa que você começa a conversar, bababá, não sei o que, dalalá, a pessoa te passa um contato, você entra em contato, aquele emprego dos seus sonhos cai nas suas mãos. Vem inspiração para você começar a escrever um livro, vem a inspiração para você começar um canal no YouTube, vem a inspiração para você poder, sei lá, começar a vender, vou começar a vender coisas na praia, aí lá na praia você encontra uma pessoa que vai abrir a porta para você de algo gigantesco. Porque tudo no universo é sincronizado através da nossa energia. Não é milagre, porque você tem que dar um passo. Você tem que sair de casa, você tem que enviar o e-mail, você tem que procurar. Mas se você fizer tudo isso com a sua energia elevada, você vai começar a ver os milagres. Porque já está sincronizado, só que você está indo para o caminho errado. Você está pegando uma rota diferente. Quando você sincroniza, eleva a vibração com todas essas práticas do método Sol, que está no meu livro, você começa a pegar a rota correta. Você começa a caminhar pelo caminho certo. E aí você vai começar a encontrar tudo que está neste caminho para você viver a experiência mais elevada da sua vida aqui. E é maravilhoso. É maravilhoso saber que a gente pode viver assim e viver assim. Então, quando o sofrimento bate na porta, tenha consciência disso. Espera aí, eu posso transformar isso aqui. Eu posso transformar minha dor em cura e usar esse sofrimento como trampolim para o meu sucesso. Eu só preciso aprender as ferramentas. Anos de aprendizado, anos de prática, de ensinamento, e eu passo tudo isso para vocês em um livro. E com muita gratidão, porque é um sonho realizado, né? É um sonho que vem lá da minha infância. Eu sempre falava que eu ia escrever um livro. Eu já escrevi 2, né? Publiquei um agora. Depois eu vou publicar o outro. E vou escrever mais. Eu quero escrever muitos livros ainda. Então, e você? O que você quer fazer? O que você quer manifestar na sua vida? Qual que é a realidade que você enxerga aqui de vez em quando? Passa bem rápido aquele sonho. Dá aquela coisa, aí você fica com medo e fala, não. Ai, meu Deus. Entendeu? Aí você, peraí, quebrou, vamos ver a possibilidade de uma máquina nova, igual a moça colocou aqui, né? De uma máquina nova. Ou a pessoa que vai vir consertar a sua máquina vai ser uma pessoa que vai trazer uma mensagem poderosíssima para você poder mudar a sua vida de alguma forma. Tudo acontece para o nosso bem mais elevado. Então vamos fazer a nossa meditação de hoje. Quem tá com dificuldade aí para encontrar o link, é só entrar no link da minha bio, tá? Clica ou manda mensagem. Gente, compartilha, por favor, com 3 pessoas o link do meu livro. Eu preciso da sua ajuda, eu conto com você, tá? Gratidão. Então, nós vamos iniciar. Feche os seus olhos, se você já está sentada. Se você ainda não está sentada, sente-se. Respira profundamente, trazendo a consciência aqui para o momento presente. Coloque a atenção no centro do seu coração. Visualize uma luz dourada e se conecte com essa energia agora. Pense em algo pelo qual você é grata hoje e vamos elevar a vibração aqui
Começando com a prática da gratidão. Simplesmente agradeça a Deus por isso. Sua vida, os seus filhos, o seu trabalho, a comida na sua mesa, o seu sono tranquilo, se você dormiu bem essa noite. Tudo isso são dádivas que a gente recebe diariamente e a gente às vezes não reconhece. E é o bem mais elevado. Sinta a gratidão. E agora eu gostaria de convidar você a fazer uma pequena viagem comigo, a viagem que a gente não fez ontem. Vamos fazer essa viagem aqui bem rapidinho. Gostaria de convidar você lá na sua adolescência. Volta lá na sua adolescência e se conecte com algum momento na sua adolescência que você se sentiu, que você alcançou alguma coisa, que você foi um sucesso, algo que deu muito certo na sua vida. Pode ter sido que você conseguiu terminar a escola, pode ter sido o primeiro amor, seu primeiro namoro, pode ter sido algo que você fez, né? Talvez uma apresentação na igreja, talvez você organizou uma peça de teatro, talvez você ganhou uma competição na escola, qualquer coisa que você se lembra lá no seu passado, que você, na sua adolescência, que você se sentiu muito orgulho de você. E você reconheceu ali a sua capacidade. Agora, vamos para a sua fase adulta, o início da sua vida adulta. Qual foi a grande vitória que você alcançou na sua vida, no início da sua vida adulta? Quando você saiu de casa, talvez foi se casar, foi morar com alguém, talvez encerrou a universidade, qualquer coisa. Se conecte com essa energia, lembrando esse momento da sua vida, que você sentiu orgulho de você. Foi um grande passo, e você deu, e você conseguiu. Se conecte com essa força. Porque não foi pequeno, foi grande. Cada passo nessa jornada é grande, é imenso. E você se conecta com a sua força. Relembrando da sua força. E essa força ainda existe aí dentro de você. E é essa força que vai conquistar aquele sonho grande, né? Que você imagina, mas naquela época aquilo era um sonho grande para você e você conseguiu. Agora, entre em conexão com essa fase da sua vida que você está vivendo agora. Essa fase adulta. E lembre de algo poderoso, algo grande que você conseguiu conquistar. Talvez foi uma transição de carreira, talvez você abriu o seu negócio, talvez você começou o seu desenvolvimento pessoal, talvez você melhorou o seu relacionamento com seus filhos, talvez foi um novo relacionamento, talvez foi a empresa, talvez foi o carro, a casa própria, talvez foi emagrecimento, qualquer coisa. Talvez foi a cura que você conseguiu, o tratamento que foi bem, né, sucedido. Se reconecte com essa energia de vitória, de sucesso, para você poder lembrar, simplesmente lembrar de tudo que você já fez até agora e você ainda duvida do seu poder. É essa autoimagem que você tem que carregar com você daqui para frente. Essa visão clara do seu poder, do seu potencial, não permitindo que as suas crenças limitantes atrapalhem essa visão. Agora que você viu tudo isso, volte a atenção para o centro do seu coração, se reconectando com a sua energia, com a luz dourada, e simplesmente repita silenciosamente o mantra: te amo e sou grata, para você mesmo. Comece a repetir silenciosamente, só continue repetindo esse mantra. Quando o tempo acabar, eu vou te trazer de volta. Te amo, sou grata. Eu te amo e sou grata. Eu te amo e sou grata. Continue repetindo, silenciosamente.
deixando qualquer pensamento vir, qualquer emoção fluir, sem julgar, sem criticar, simplesmente permitindo essa energia. Te amo, sou grata. Agora, para potencializar essa energia que você está criando aqui, para elevar a sua vibração, para você sair dessa live totalmente elevada, convide uma pessoa para sua mente agora e agradeça pela vida dela. Uma pessoa especial. Agradeça a Deus por essa pessoa fazer parte da sua vida. Pode ser o seu filho, seu amigo, seu marido, sua esposa, seu chefe, qualquer pessoa. Todo mundo aqui é válido e não tem ninguém melhor ou pior. A pessoa que vem na sua mente, agradeça pela vida dessa pessoa e por ela fazer parte da sua vida. Agora comece a respirar profundamente, trazendo a sua consciência de volta aqui para o momento presente, voltando com a energia mais elevada, com a mente mais tranquila e o coração aberto. E lembrando do seu poder, coloque as suas duas mãos juntas no centro do seu coração. Abaixe a sua cabeça até as suas mãos, agradecendo a você mesma por todo o seu sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. Volte abrindo seus olhos e agradeça mais uma vez. Gratidão e namastê. Gratidão por ter meditado aqui comigo. Gratidão por ter participado dessa live. Quando ficar salva, envia para 3 amigas, amigos. E lembre-se do link na bio para você pedir o seu livro, para você aprender ferramentas maravilhosas para você poder aplicar no seu dia a dia e elevar a sua vida, para você poder manifestar os seus sonhos. Bom, um beijo. A gente se vê amanhã com o 5º passo, que é a gratidão. Vai ser uma live muito especial, que também é difícil falar qual que é a minha favorita, né? Porque tudo, na verdade, é favorito aqui. Mas amanhã também vai ser uma live muito especial. Tá? Então fiquem com Deus e não se esqueçam de compartilhar o link do livro e a live, por favor. Tá bom? E garante seu exemplar para você participar do Masterclass junto comigo. Te amo muito, viu? Gratidão.